E aí? O juiz Sérgio Moro arbitra uma operação que investiga um extenso esquema de corrupção e evasão de divisas intermediada por doleiros que atuam especialmente no Paraná. Uma força-tarefa montada e procuradores da República propõem ações penais contra 631 acusados. Surgem provas contra grandes construtoras e grupos empresariais, além de políticos. Delações premiadas e acordos de cooperação internacional são celebrados em série. Seria a Lava Jato? Trata-se do escândalo do Banestado, um esquema de evasão de divisas descoberto no fim dos anos 90 e enterrado de forma assintosa na transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o de Lula. Ao contrário de agora, os malfeitos no Banco Paranaense não resultaram em longas prisões preventivas. Muitos envolvidos beneficiaram-se das prescrições e apenas personagens menores chegaram a cumprir pena. Essas constatações tornam-se mais assustadoras quando se relembra as cifras envolvidas. As remessas ilegais para o exterior, via Banestado, aproximaram-se dos 134 bilhões de dólares, ou mais de R$500 bilhão em valor presente. Para ser exato, 520 bilhões. Muito mais que as reservas cambiais do Brasil, então. Especulou-se muito, porque o falecido ministro e advogado de tantas causas, Márcio Tomás Bastos, que efetivamente mandava na Polícia Federal, mudou o delegado que presidia o inquérito e os rumos da investigação. De acordo com os peritos que analisaram as provas, 90% dessas remessas foram ilegais e parte tinha origem em ações criminosas. A cifra astronômica foi mapeada graças ao incansável e inicialmente solitário trabalho do procurador Celso Três, posteriormente aprofundado pelo delegado federal José Castilho. Alguém se lembra deles? Tornaram-se heróis do noticiário? Empreiteiras, executivos, políticos e doleiros que há muito frequentam o noticiário poderiam ter sido punidos de forma exemplar há quase 20 anos. Não foram. Os indiciamentos rarearam, boa parte beneficiou-se da morosidade da justiça e a maioria acabou impune. Quanto à mídia, não se viu o mesmo entusiasmo investigativo dos tempos atuais. Alberto Youssef, Marcos Valério, Toninho da Barcelona e Nelma Kodama, a doleira do dinheiro da calcinha, entre outros, tiveram seus nomes vinculados ao esquema. 70 doleiros foram presos, com alta repercussão midiática, inclusive Alberto Youssef. Mas sem qualquer efeito prático, pois tais crimes continuaram a ser praticados, como há de se ver nos escândalos posteriores. Salvo raras exceções, carta capital entre elas, a mídia ignorou o caso. Há um motivo. Os investigadores descobriram a existência de conta CC5 em nome de meios de comunicação. Essa modalidade de conta foi criada em 1969 pelo banco para permitir a estrangeiros não residentes a movimentar dinheiro no país. Era o caminho natural para as multinacionais remeterem lucros e dividendos ou internar recursos para o financiamento de suas operações. Como dispensava autorização prévia do Banco Central, as contas CC5 viraram um canal privilegiado para a evasão de divisas, sonegação de imposto e lavagem de dinheiro. Em seu relatório, o procurador Celso Três deixa claro que possuir uma conta CC5, em tese, não configuraria crime, mas que mais de 50% dos detentores não resistiriam a uma devassa. Nunca, porém, essa devassa aconteceu. A Operação Abafa, para desmobilizar o trabalho de investigação, começou em 2001. Antes, porém, precisamos retroceder 4 anos a partir daquela data. A identificação de operações suspeitas por meio da CC5 deu-se por acaso, durante a CPI dos precatórios, em 1997, que apurava fraudes com títulos públicos em estados e municípios. Entre as instituições usadas para movimentar o dinheiro do esquema, apareciam agências do Banestado na Paranaense e Foz do Iguaçu, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e famosa no passado por ser uma região de lavagem de dinheiro. Informado das transações, o Ministério Público Federal recorreu ao Banco Central, à época presidido por Gustavo Loyola. Os procuradores comunicaram em detalhes ao Banco Central as movimentações suspeitas. Em vez de auxiliar o trabalho do Ministério Público, o Banco Central de Loyola preferiu criar dificuldades para o acesso dos procuradores às contas suspeitas. Segundo Celso Três, as informações eram encaminhadas de forma confusa, propositadamente, diz, com o intuito de atrasar as investigações. Diante dos entraves causados pelo Banco Central, a Justiça Federal tomou uma decisão sem precedentes. Determinou a quebra de todas as contas CC5 do país.
Uma dúvida surgiu de imediato. Se havia formas regulares, via Banco Central, de enviar dinheiro ao exterior, qual a razão de os correntistas optarem por essas contas especiais, que não exigiam autorização prévia nem estavam sujeitas à fiscalização da autoridade monetária? Pior, antes do alerta da CPI dos precatórios, o Banco Central parece nunca ter suspeitado da intensa movimentação financeira por agências de um banco estatal paranaense, secundário na estrutura do sistema financeiro. Até então, nenhum alerta foi dado pelo órgão responsável pela fiscalização dos bancos. Vamos repetir o valor movimentado: 134 bilhões de dólares. Editada em 1992, uma carta circular do Banco Central determinava que movimentações acima de R$10 mil nas contas CC5 deveriam ser identificadas e fiscalizadas. Jamais nesse período, as autoridades de investigação foram comunicadas pelo Banco Central de qualquer transação em comum. Com a quebra de sigilo em massa determinada pela Justiça, milhares de inquéritos foram abertos em todo o país, mas nunca houve a condenação definitiva de um político importante ou de representantes de grandes grupos econômicos. Empresas citadas conseguiram negociar com a Receita Federal o pagamento dos impostos devidos e, assim, encerrar os processos contra elas. O Ministério Público chegou a estranhar mudanças repentinas em dados enviados pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Em um primeiro relatório encaminhado para os investigadores, as remessas da TV Globo somavam o equivalente a 1,6 bilhão de reais. Mas um novo documento, corrigido pelo Banco Central, chamou a atenção dos procuradores. O montante passou a ser de 85 milhões, uma redução de 95%. A RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul e atualmente envolvida no escândalo das Zelotes, também foi beneficiada pela correção do Banco Central. A remessa caiu de 181 milhões para 102 milhões de reais. A quebra do sigilo demonstrou que o Grupo Abril, dono da revista Veja, fez uso frequente das contas CC5. A editora Abril, a TVA e Abril Vídeos da Amazônia, entre outras, movimentaram um total de 60 milhões no período. O SBT, de Silvio Santos, enviou 37,8 milhões. As mesmas construtoras acusadas de participar do esquema na Petrobras, investigado pela Lava Jato, estrelavam as remessas via Banestado. A Odebrecht movimentou 658 milhões de reais. A Andrade Gutierrez, 108 milhões. A OAS, 51,7 milhões. Pelas contas da Queiroz Galvão, passaram 27 milhões. Camargo Corrêa, outros 161 milhões. O sistema financeiro não escapa. O Banco Araucária, de propriedade da família Bornhausen, cujo patriarca Jorge era eminente figura da aliança que sustentava o governo Fernando Henrique Cardoso, teria enviado 2,3 bilhões de maneira irregular ao exterior. Nunca foi possível saber quais dessas contas eram e quais não eram regulares. Para tanto, teria sido necessário aprofundar as investigações, o que nunca aconteceu. Ao contrário, o Banco Central não foi o único entrave. No fim de 2001, o delegado Castilho foi aos Estados Unidos tentar quebrar as contas dos doleiros brasileiros na filial do Banestado. O então diretor da Polícia Federal, Agílio Monteiro, determinou, porém, que Castilho voltasse ao Brasil. Apegou-se aos altos custos das diárias para interromper o trabalho de investigação. Valor da diária? $200. O senhor foi para Nova York, mas depois o governo ainda, Fernando Henrique Cardoso, trouxe o senhor de volta. Me trouxeram de volta, exatamente. Fica difícil eu opinar sobre isso, mas eu não entendi. Na minha opinião, foi estranho. A gente tinha acabado de descobrir a ponta de um iceberg, mostrando uma sujeira, que envolvia a alta cúpula do governo brasileiro. Isso, a administração sabia. Do governo? Do governo. Tinham nomes de políticos, nomes relevantes. Nós descobrimos isso do governo ou ligados ao governo? Parlamentares, pessoas da cúpula da política, do poder, pessoas com alta influência ligadas ao governo, etc. Esses nomes estão disponíveis para os telespectadores? Não, isso corre em segredo de justiça, nós nunca falamos, jamais iremos falar antes do final do Já inquérito. há segredo de justiça decretado a esse respeito? Sim, segredo de justiça foi decretado no início dos inquéritos. E, muito estranhamente, eu fui afastado das investigações logo depois que a gente retornou dos Estados Unidos. Essa viagem se deu em janeiro de 2012. Então, o governo já sabia dessa investigação, do tamanho dela. Mas depois o senhor foi mandado pelo governo Lula e novamente trazido para o Brasil. Eu avisei que a gente estávamos no ápice da investigação. E foi alegado falta de dinheiro, eu não quero questionar e nem quero estabelecer crítica.
Só que a gente estávamos no ápice e estamos no ápice. Os agentes da equipe de Castilho perceberam o clima contra a operação e a maioria pediu para ser desligada do caso. A apuração seguiu em banho-maria até o começo de 2003, no início do governo Lula, período em que Castilho voltou a Nova York. Naquele momento, as novas quebras de sigilo permitiram localizar um novo personagem, Aníbal Contreras, guatemalteco nacionalizado norte-americano, titular da famosa conta Beacon Hill. Descobriu-se uma estrutura complexa. A Beacon Hill era uma conta ônibus, recheada por várias subcontas, cujo objetivo é esconder os verdadeiros donos do dinheiro. Sob o guarda-chuva da Beacon Hill, emergiu uma subconta de nome sugestivo, A Tucano. Em anotações feitas por doleiros e algumas siglas, foram identificadas transações que sugeriam a participação do senador José Serra e do ex-diretor do Banco do Brasil, tesoureiro do PSDB e um dos artífices das privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Sérgio de Oliveira. O Banestado era o duto por onde os tucanos lavavam o dinheiro da privataria, só isso. Mas não vem ao caso. Envolvia como beneficiários finais nomes coincidentes com os integrantes da alta cúpula do empresariado e da política nacional, à época, em especial políticos ligados ao PSDB, entre outros. Só novas quebras de sigilo permitiriam, no entanto, comprovar suspeitas. Adivinhe, elas nunca aconteceram. Castilho conseguiu acessar o que se poderia chamar de quarta camada das contas. Antes de descobrir os beneficiários finais do dinheiro, os reais titulares, o delegado acabou definitivamente afastado da investigação pelo então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Anos mais tarde, o inquérito seria arquivado. A CPI do Banestado teve o mesmo destino melancólico. Até hoje, é a única comissão parlamentar a encerrar seus trabalhos sem um relatório final. O PT e o PSDB disputaram para ver quem enterrava primeiro e melhor os trabalhos. O petista José Mentor, relator da CPI, foi acusado de receber dinheiro de um doleiro para excluí-lo do texto final. Mentor nega. Cadê o PT? Por que o PT não chama o delegado Castilho e o procurador Celso III para um depoimento na Câmara ou no Senado? Seria um serviço formidável à causa da justiça e a luta contra a corrupção. Quem agora vai sepultar de novo uma CPI do Banestado? Quem se habilita? Cadê o PT? É bom não esquecer que o PT enterrou a CPI do Banestado pelas mãos do deputado petista de São Paulo, José Mentor. Cadê o PT? O PT enterrou a CPI da Operação Satyagraha pelas mãos do deputado petista do Rio Grande do Sul, Marco Maia. O tucano Otero Paz de Barros, presidente, tentou proteger os próceres do partido e aliados citados na investigação. Uma conveniente briga entre Mentor e Barros marcou o encerramento da apuração no Congresso em dezembro de 2004. No ano seguinte, um novo escândalo, o Mensalão, sepultaria de vez o interesse pelas contas ilegais no exterior. O juiz Sérgio Moro conheceu, muitos anos atrás, um processo que ficou conhecido como o processo do Banestado. Foram enviadas para fora do país, pelas contas CC5, foram enviados 150 bilhões de dólares. E, de repente, o Supremo já analisou o excesso de Moro no caso do Banestado. Quer dizer, o Moro já tinha trabalhado no Banestado. Mas o Banestado foi um caso e uma investigação que acabou esfriando, ou por falta de dinheiro, ou por falta de vontade política, por falta de investimento na investigação. Quando chegou a fase de seguir o dinheiro, essa investigação acabou. Desde então, mudanças na legislação penal e a ampliação de acordos de cooperação internacional passaram a dificultar as tentativas de abafar esses casos. Foram criadas e aperfeiçoadas nos últimos anos as unidades de recuperação de ativos do Ministério da Justiça e do Ministério Público Federal. Por conta dos ataques às Torres Gêmeas de Nova York em 11 de setembro de 2001, os paraísos fiscais foram pressionados a repassar informações sobre as contas suspeitas. Os bancos suíços, notórios por sua permissividade, criaram mecanismos de autofiscalização para a identificação de dinheiro com origem suspeita, algo impensável há 20 anos. No Brasil, a Lei do Crime Organizado de 2013 foi aprimorada e a Lei de Lavagem de Dinheiro, alterada em 2012, ampliou o cerco contra os sonegadores. Diante dessas mudanças, as investigações não finalizadas do Banestado poderiam ser exumadas?
Para investigadores que atuaram no caso, a resposta é sim. As movimentações finais no exterior dessas contas podem ter ficado ativas após a instituição dessas novas leis, o que daria vida a novos inquéritos. Dependeria, claro, da vontade do Ministério Público e da Polícia Federal. As duas instituições têm sido, no entanto, reiteradamente conduzidas a fazer uma seleção bem específica de seus focos de interesse. Sem o apoio da mídia, setores da justiça e do poder econômico, mexer em certos vesperos só produz ferroadas em quem se mete a revirá-los. O Ministério Público e a Polícia Federal tentaram, a partir da apuração do Banestado, avançar nas investigações por outros caminhos. Aquele esforço derivaram operações como a Farol da Colina, Chacal, Castelo de Areia e Satyagraha. Em todas elas, o destino foi idêntico. Em alguma instância da justiça, os processos foram anulados. Bastaram, em geral, argumentos frágeis. A Castelo de Areia, que investigou a partir de 2009 o pagamento de propinas de empreiteiras a políticos, acabou interrompida pelo Superior Tribunal de Justiça por supostamente basear-se em denúncia anônima, embora o Ministério Público tenha provado que a investigação se valeu de outros elementos. O episódio mais notório continua a ser, no entanto, a Satyagraha. Até um falso grampo no gabinete do ministro Gilmar Mendes serviu de pretexto para melar a operação contra o banqueiro Daniel Dantas, que, aliás, operava uma das contas ônibus no escândalo do Banestado. Pressionado, o juiz Fausto de Santis viu-se obrigado a aceitar a promoção para a segunda instância. Hoje, cuida de processos previdenciários. O delegado e ex-deputado Protógenes Queiroz foi perseguido e tratado como vilão. Em agosto, acabou exonerado da Polícia Federal. Aliás, uma pergunta para o ministro Cardoso e para a Polícia Federal. Por onde anda o delegado afastado Castilho Neto? Não foi muito diferente com Celso III e José Castilho. O procurador despacha atualmente em Porto Alegre. O delegado foi transferido para Joinville, em Santa Catarina, e nunca mais chefiou uma operação. Nenhum deles foi levado ao pedestal, como o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, e o juiz Sérgio Moro, que agora colhe as glórias negadas durante o caso Banestado. Que é carga d'água, sabe? No caso da Petrobras, houve essa questão de jogar suspeitas sobre indicação de pessoas. É triste, mas é assim. Possivelmente por conta de que o delator principal é o CEF, que era amigo do Moro desde o caso do Banestado. O doutor Sérgio Moro trabalhou no Banestado, julgou o caso do Banestado. Mas provavelmente quando se viu diante do Fernando Henrique Cardoso e da Globo, que ali estava, inaugurou essa série imortal chamada Não Vem ao Caso. Teria o magistrado refletido sobre as diferenças entre uma e outra investigação? Como se vê, temos todo um processo seletivo. E em cima dos escândalos atuais, que também não são pequenos, se tenta entregar a Petrobras, acabar com o BNDES e privatizar de cima a baixo a República Brasileira.